Olá, o meu nome é Karina, eu sou aluna do curso de Design de Interiores do IBDI e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu trabalho com o tema Leitura de Obras de Arte, que é o exercício da disciplina 2, Artes Visuais e Mobiliário. Esse exercício, ele tem por objetivo fazer uma leitura de uma obra de arte da nossa escolha com base no método de Edmund Feldman. A obra de arte que eu escolhi foi o quadro A Aula de Dança, de Edgar Degas. Essa obra de arte é datada de 1873 a 75 e o Degas, ele foi um pintor francês, ele nasceu em Paris, ele era um desenhista excepcional, ele foi tido como o melhor desenhista da sua geração e ele era um amante da fotografia. A nossa leitura dessa obra de arte, ela vai ser dividida em 4 itens. Então a primeira delas é a descrição, que é exatamente o que a gente vê nessa obra de arte num primeiro olhar. Então nesse caso é um quadro com uma aula de balé e a gente tem um professor ao centro, vestindo sapatilhas, com um bastão de madeira na mão, que provavelmente é um marcador de compasso, e um semicírculo com bailarinas em torno dele. Uma delas presta muita atenção no que ele diz e parece treinar ali, fazer um passo que ele tá ensinando. Algumas treinando passos, outras mais relaxadas, uma delas inclusive tá sentada sobre um piano no primeiro plano do quadro. Elas vestem roupas tradicionais de bailarinas. Ao fundo a gente vê um grupo de mulheres vestidas de maneira mais tradicional. E a gente vê nesse ambiente o quê? Um espaço com tábuas corridas no chão, paredes verdes, colunas de mármore preto e molduras clássicas brancas. O próximo passo é a análise, que é uma visão mais técnica dessa obra de arte. O primeiro item é qual a linguagem, no caso pintura. Suporte, tela. Técnica, pintura a óleo sobre tela. Motivo, figura humana. O interessante nesse quadro é que o Degas, ele retratou cada bailarina de maneira individual, então com gestos diferentes, posturas diferentes, então isso cria uma sensação, uma ilusão de movimento nessa pintura, é muito interessante. Além disso, ele dá uma sensação de profundidade nesse quadro, com essas tábuas corridas em diagonal, levando para o fundo da tela. As colunas de mármore preto nas paredes também vão nos levando para o fundo dessa tela. É bastante interessante também a forma como ele se coloca nessa cena toda, é como se fosse um observador que não é notado. Aí nesse quadro a gente também pode observar muito de técnica de fotografia, com todo o enquadramento dessa tela, ela tem base na fotografia. O interesse do Degas não era apenas por balé, por bailarinas, né? O interesse dele era pela representatividade do movimento das bailarinas. O próximo item é a interpretação. Então nesse caso fica muito claro a rigidez com que essas meninas eram tratadas, assim, nos parece que elas estão exaustas ali, algumas em posições relaxadas, outras treinando, um professor ao centro muito rígido, cobrando a perfeição especificamente de uma delas, mas enfim, aquilo deve ocorrer com todas, e ao fundo a gente vê aquele grupo de mulheres que nos parecem as mães dessas meninas, porque elas parecem ser mais velhas, e se a gente observar, a gente vê que elas também têm um olhar julgador, um olhar analítico de qual é o desempenho das filhas delas ali naquela aula, né? Então essa obra, ela deixa clara essa rigidez das aulas, dos treinos em que essas meninas eram e até hoje talvez sejam submetidas para buscar a perfeição, o perfeccionismo dos passos. Por último, o julgamento. O julgamento é a conclusão, né? O que eu acho mais interessante nesse quadro do Degas é o enquadramento da obra. Parece uma fotografia, né? E isso traz aquela sensação de que a gente captou um segundo da vida daquelas pessoas. A gente foi lá, tirou uma foto e eles não nos perceberam, porque o Degas se colocou nessa posição de espectador oculto, né? É como se a gente também estivesse ali observando secretamente um momento corriqueiro daquelas pessoas. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço demais o IBDI pela oportunidade e o convite de fazer esse vídeo, é algo novo para mim, e também pela oportunidade de poder analisar agora, né, obras de arte, porque até então eu conseguia chegar apenas, acho que no primeiro item, né, a descrição, que era o primeiro olhar. Nunca consegui ir tão fundo assim, e acho que o nosso olhar vai sendo treinado, eu sinto isso, né, que o meu olhar tem sido treinado, e no caso de obras de arte, que é o tema aqui, muito mais. Então é um assunto maravilhoso, que me interessa muito, e que eu agradeço muito, porque me tornei muito mais apaixonada depois da matéria, depois das aulas, de tudo que eu aprendi com o curso. É isso, muito obrigada, até mais!